neste momento, trataremos das iniciativas legislativas para o cuidado dos pacientes com doenças raras. Eu vou passar aqui o slide rapidamente. Aqui tem só uma apresentação rápida. Eu sou advogada, diretora de Relações Governamentais do Malta Advogados, escritório, felizmente escritório parceiro da Unidos pela Vida, uma parceria muito frutífera e da qual nos orgulhamos muito. Bem, e antes de qualquer coisa, eu acho que essa é uma apresentação que eu pretendo desacelerar um pouco o ritmo para que entremos num fluxo um pouco mais de reflexão mesmo, em termos de oportunidades. Quando nós falamos de desbravar os caminhos legislativos, e eu que estou lá em Brasília, vivencio isso de uma maneira muito vívida, mas quem não está, às vezes é uma grande zona grise do que acontece, como acontece, e acontecem as coisas no parlamento. Eu gosto sempre de frisar a importância da participação social, e eu digo além, o poder da participação social perante o Congresso Nacional. Eu que estou lá quase todos os dias da minha vida, percebo com muita clareza o poder dessa mobilização. Trabalho há muitos anos com entidades de classe, entidades representativas de vários setores, não só da saúde. Vejo grandes setores, setor público, sobretudo, os quais atendo, conseguindo emplacar coisas absolutamente importantes, mas as ONGs, as associações sem fins lucrativos, vêm numa crescente muito forte de mobilização do parlamento. E aqui eu não poderia deixar de abrir um destaque muito especial ao Instituto Unidos pela Vida, que faz um trabalho absolutamente excepcional. E, em seu nome, Verônica, eu faço esse destaque, porque a pessoa que está à frente do Instituto, junto com toda a sua equipe, seu braço direito, muitas vezes dita ali o rumo de sucesso ou insucesso de uma entidade. E eu tenho a felicidade de dizer que o Unidos pela Vida está representado pelo que eu diria ser uma mulher que não é só sobre-humana, é um fenômeno da natureza. E você, Verônica, como um fenômeno da natureza, é imparável. E esse tipo de movimento em prol da vida e da saúde dos pacientes perante o Congresso Nacional é realmente transformador. Então, faço aqui todos os meus elogios, rendo os meus elogios a você, a toda a sua equipe, a equipe do Unidos pela Vida, ao Gabriel, que também é uma potência, e que juntos tenho certeza que ainda há muita coisa a ser feita lá em Brasília, e que terão reflexos em todo o fluxo que nós temos visto aqui, sobretudo no âmbito executivo também. Então, aqui eu trouxe, eu acho que cortou, proposições em TR, é em tramitação, tá, pessoal? Eu trouxe aqui alguns destaques de proposições que tramitam no Congresso Nacional e que é importante estarmos atentos, justamente porque são proposições que nós engajamos ou, ao menos, monitoramos e que, como eu digo no Legislativo, podem mudar o jogo. E essa é a graça e a beleza do Poder Legislativo. Tem a força de mudar as regras do jogo e a satisfação de, muitas vezes, revolucionar alguns setores, e, no nosso caso, o setor da saúde. Eu trouxe aqui como exemplo o PL 4969 de 2023, portanto, apresentado este ano pelo deputado Heriberto Medeiros. Este é um PL que ele altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para justamente incluir no conceito de deficiência as deficiências não aparentes, para todos os efeitos, o transtorno do espectro autista e as doenças raras. Qual que é a importância disso? Nós sabemos que o regime jurídico em que se enquadram, as pessoas com deficiência, é bastante protetivo em termos de isenção de benefícios, em todos os aspectos, em várias frentes. Então, esse regime protetivo ele seria, para todos os efeitos, equiparadas às doenças raras. Isso é um salto muito grande e relevante. Em termos de tramitação, e aqui falarei rapidamente, esse PL foi despachado a 3 comissões em caráter conclusivo em comissões na Câmara dos Deputados, depois ainda vai para o Senado Federal. Okay?
ele ainda se encontra na primeira comissão, na Comissão de Defesa de Direito das Pessoas com Deficiência. E, mais uma vez, a beleza do legislativo, né? A nossa atuação ela sempre se baliza em ou tentar acelerar ou desacelerar tramitações de interesse. Então, vamos supor, e aí é necessário, por exemplo, que esse PL seja aprovado na primeira comissão, porque há a necessidade de uma comissão de mérito fazer o seu parecer a respeito dessa proposta. Nada impede que se articule um requerimento de urgência para que, por exemplo, esse PL não tenha que passar por essas 3 comissões. Isso, claro, depende muito de cada matéria. Eu dei aqui um exemplo só para ilustrar o que é um requerimento de urgência, tá bom? Vai depender do despacho e, claro, do mérito e da articulação política por trás, sempre. O PL 524, que equipara o lupus às deficiências físicas e intelectuais para todos os efeitos jurídicos. E por que eu coloquei ele aqui? Porque em seu substitutivo, e mais uma vez, a beleza do trabalho do Legislativo, foi incluído também a pauta das doenças raras. Ou seja, originalmente, o PL não tratava sobre isso. Mas houve uma alteração no relatório, se propôs um substitutivo para que ele passasse a tratar, então, portanto, se alterasse o mérito do projeto. Isso é completamente possível, é o que a gente chama de diagnosticar oportunidades e riscos ao longo do processo de tramitação. O PL 3499, que prevê, e aí é uma outra perspectiva, tá bom? Eu trouxe aqui apenas a título de destaque, a utilização de critérios diferenciados para definição de preços quando se envolver terapias gênicas, celulares e células-tronco. O argumento dessa proposta legislativa é que esse escopo de terapias é mais caro, né? Precisa de um investimento maior para que elas aconteçam, e por isso poderiam acontecer ou serem aplicados critérios diferenciados para a definição de preços. É um projeto que requer atenção, justamente para que as balizas fiquem sempre em respeito à razoabilidade. Talvez seja essa uma máxima que nós jamais possamos esquecer no âmbito da saúde. O PL 5591/2020, se eu não me engano, foi o que você já trouxe, Marina. E, bom, não repetirei, mas um PL muitíssimo interessante e que tem essa máxima de tornar o processo mais democrático e mais transparente a respeito das definições de preço. Então, eu não repetirei, mas um projeto evidentemente muito interessante, que tem a autoria do ex-senador Fabiano Contarato, mas não é porque alguém já não está mais no mandato que o projeto não segue tramitando. Um projeto interessante, que está despachado à CCJ, a outras 2 comissões que ele ainda vai passar, se seguir esse despacho natural. O PL 1241, e aí ele segue muito uma linha similar ao que a Marina já trouxe, e ele pretende alterar a composição da Conitec, então faz uma modificação relevante em termos de governança para incluir a participação de um geneticista e de um representante de organização da sociedade civil de caráter nacional, constituída há mais de 2 anos. Então, é muito interessante porque ele altera o escopo de representação da Conitec para criar uma subcomissão que trate do tema de doenças raras. Algo espetacular em termos de concentração da discussão. Além disso, o texto estabelece que essa composição e o medicamento aprovado pela Anvisa e não incorporado pelo SUS, Marina, ele tem aqui, por razões exclusivamente orçamentárias, que é o que a gente acabou comentando muito ao longo de toda essa apresentação, a Conitec, nesses casos, publicará um protocolo de utilização ou diretriz terapêutica. PL muito importante também. E aqui, até para avançar um pouco mais na apresentação, eu trouxe não só um cenário do que tramita, mas um cenário do que já foi aprovado também, e, portanto, é importante termos em mente essas vitórias que já foram alcançadas. Aqui eu trago um levantamento, e vocês verão que as 3 primeiras legislações que eu trouxe são leis aprovadas que criam o Dia Nacional
de conscientização a respeito de uma doença rara específica, algo representativo e, com certeza, tem um valor muito importante. Trago também a Lei 12.136, de 2009, que instituiu o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística. Reparem que esse projeto, do qual decorreu essa lei, é de 2008, e ela, em 2009, já passou a vigorar. Portanto, um tempo de tramitação e, efetivamente, publicação relativamente curto, que certamente é um marcador de vitória. Outras legislações que tratam de dias e comemorações simbólicas, a Lei 14.154, que fala do Programa Nacional da Triagem Neonatal, certamente muitos aqui já conhecem, e a Lei 13.930, e aí, quando a gente fala de orçamento, a anteninha sempre liga, é uma legislação também relevante, que garante a aplicação de percentual dos recursos do Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde em atividades relacionadas ao desenvolvimento, ao fomento tecnológico de medicamentos, produtos para a saúde e outras modalidades terapêuticas com foco em doenças raras e negligenciadas. Aqui temos mais outras duas proposições bem bacanas. A primeira lei, a Lei 13.693, foi alterada pela lei que eu trouxe aqui em sequência, 14.593, apenas para instituir a Semana Nacional de Informação, Capacitação e Pesquisa sobre Doenças Raras. E aí, gente, eu fiz um panorama, até a pedido da nossa querida Verô, para entender o cenário em que se posiciona esse tema dentro do Congresso Nacional. Aqui eu trago as proposições apresentadas nos últimos 3 anos, em que houve a incidência do termo doenças raras. Portanto, as proposições que trataram diretamente desse tema. Diretamente, outras várias tratam indiretamente, porque, enfim, se destinam ao sistema como um todo, né? E com certeza impactam. Em 2021, vocês conseguem perceber que foram apresentadas 25 proposições. Então, houve 25 ocorrências. Em 2022, 16. Em 2023, um salto muito relevante de 51 proposições. Mais uma vez, um sinal marcante de inserção da pauta no Congresso Nacional, uma vitória, com certeza, a ser celebrada. E, evidentemente, não poderíamos deixar de tentar entender o porquê. Não é só isso, há muito trabalho por trás, evidentemente, mas temos um Congresso mais profícuo a esse tipo de pauta naturalmente, justamente porque temos uma composição mais voltada à área de saúde. Nós vemos aí, temos 36 médicos parlamentares na Câmara dos Deputados, 4 enfermeiros, 2 auxiliares de enfermagem, um farmacêutico. No Senado, que é uma casa mais enxuta, então, proporcionalmente, esses números também são bem relevantes, temos 7 médicos, 1 enfermeiro. Então, dados bem interessantes. Aqui, eu resgatei uma pesquisa muito bacana, oriunda, inclusive, da Universidade de Brasília, minha casa, faço o meu mestrado lá, uma pesquisa que avaliou a atuação parlamentar com foco em doenças raras até o ano de 2022. Tá, só está cortado aqui na minha telinha, ali não está. Ótimo, faz todo sentido, porque aqui está reduzido. Então, vocês vão ver aqui a sinalização que vai até 2022, porque foi até onde esse levantamento foi feito. E, em 2023, houve uma mudança. Eu não citei isso, mas todo mundo sabe, houve a eleição. Em 2023, tivemos uma nova composição de parlamento. Então, isso aqui ainda envolve alguns parlamentares, naturalmente, que não mais o são. Mas, se nós repararmos, os 4 primeiros parlamentares que mais tiveram engajamento na pauta de doenças raras, temos uma notícia interessante. A senadora Mara permanece no mandato e ela apresentou, eu não estou chegando aqui, mas acredito que 30 proposições. Isso é muito relevante mesmo. O deputado Diego Garcia, também em mandato, teve uma atuação muito expressiva. O senador Romário e a Carmen Zanotto, que era deputada, inclusive parceira, e agora assumiu a Secretaria
de saúde, então, portanto, ainda continua influindo na tomada de decisão. Aqui eu fiz um levantamento muito rápido, quer dizer, reproduzi esse levantamento e passarei por ele muito rápido, porque meu tempo está esgotado, mas em que se identifica a relação desses parlamentares com a pauta de uma maneira ou outra. Se sofrem de algum tipo de doença, se tem um parente envolvido, se tem, e eu achei interessante esse recorte, algum tipo de envolvimento religioso também. A gente vê uma associação dessas pautas religiosas com a pauta de saúde, de deficiência e de doenças raras. E aí, rapidamente, passaremos no cenário atual, o que temos hoje em termos de Congresso Nacional, que é especialmente relevante de ser considerado com a pauta e que, portanto, movimenta esse fluxo tão importante para, mais uma vez, mudar o jogo. Temos a Frente Parlamentar de Cuidado das Mães de Crianças e Adolescentes com Deficiência, Autismo e Doenças Raras, que é destinada justamente a promover o aprimoramento da legislação federal sobre o tema. Tem uma participação significativa, são 213 parlamentares integrantes dessa frente, e é coordenada pela deputada Cristiane Lopes. Então, naturalmente, acaba sendo ali um ponto focal para a discussão e a atuação, e a gente fala, procurar parlamentares embaixadores é necessário, é absolutamente necessário, e a pauta da saúde sendo muito presente já é um cenário bem favorável. Algumas das associações para as quais eu trabalho, e aí outro ramo, entidades de classe, dariam tudo para ter algum de seus representantes lá. Então, nós temos, aqui em termos de saúde, uma representatividade muito grande, isso tem que ser utilizado a nosso favor. Também temos a Frente Parlamentar Mista de Inovação e Tecnologia em Saúde para Doenças Raras, que é coordenada pela deputada Rosângela Moro, que recentemente veste essa camisa de doenças raras e tem feito um trabalho muito específico e direcionado a essa pauta. Uma frente parlamentar também com uma representatividade bem interessante, 172 deputados e 26 senadores, portanto, mista. A comissão especial, e isso aqui é um destaque que eu faço de maneira bem importante, foi criada uma subcomissão permanente de direitos das pessoas com doenças raras. Isso é um locus novo de debate só para tratar desse tema e com recorte específico. Vejam que não tem aí doenças raras, pessoas com deficiência e por aí vai. Foi um recorte específico, uma vitória importante e que certamente pode ser fruto aí de muitas conquistas. Ainda está em atividade e ela é composta por 5 membros titulares e 5 suplentes. A senadora Mara e a senadora Damares Alves são presidente e vice-presidente, respectivamente, dessa frente. Então, rapidamente falando de desafios, e aqui, claro, eu não quero ser reducionista, nós tratamos invariavelmente, de uma forma ou de outra, de desafios em todas as palestras que foram feitas aqui. Há desafios mais óbvios, desafios, às vezes, mais escondidos, mas, em síntese, o que talvez nós possamos perceber, e eu faço esse destaque, é uma necessidade mais contundente de um apoio firme do governo para abraçar essa pauta. É o que a gente chama de interesse, intenção política. E essa intenção política ela é trabalhada também por meio da pressão social. Então, finalizo mais uma vez abrindo todos os cumprimentos e ressaltando a importância da participação social no Congresso para que se alterem todas as instâncias, se mude o jogo em prol dos pacientes. E, por fim, Verônica, eu gosto muito da frase que você diz, não é sobre sobreviver, é sobre viver e viver em dignidade. Então, é para isso que nós trabalhamos. Muito obrigada.